Amém. Nós ganharemos a batalha, porque Deus está conosco. Ele tem provado isso. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a hospitalidade desta amada igreja, na pessoa do pastor Eliezer da Silva Ribeiro. E, para quem não sabe, além de ser o meu pastor, é meu sogro. Eu digo isso com gratidão, porque isso não é para qualquer pessoa, não é para quem quer, nem para quem corre. Eu não escolhi, como eu não escolhi essa mensagem, foi ela que me escolheu, foi Deus que me escolheu. Eu também não escolhi ser genro do pastor Eliezer. Foi uma coisa que foi acontecendo assim, gradativamente, e tem sido um namoro que vem de longe, e eu agradeço muito a Deus por isso, você ser membro da família Ribeiro, porque eu digo isso com todo o meu coração, e tudo que eu tenho aprendido, apesar de ter nascido num lar pastoral, meu pai era um pastor das Assembleias de Deus, um presbítero, e hoje tenho mais 4 irmãos que são também pastores das Assembleias de Deus. Porém, tudo que eu aprendi nessa mensagem, desde 1985, quando eu cheguei em Itaituba, foi convivendo com o pastor Eliezer, inclusive até morar em sua casa. Então, às vezes falta até palavra para a gente expressar essas coisas, porque são coisas que aconteceram e que a gente não tem como esquecer. Seria até uma ingratidão a gente esquecer essas coisas que fazem parte, especialmente a nós que somos ministros, pastores, fazem parte do nosso ministério. Então, eu agradeço muito a Deus por isso, por Ele ter me encontrado, ter me revelado essa mensagem, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, não é fácil. Vocês que vieram de denominações, vocês que creram nessa mensagem, vocês sabem muito bem disso. Você poder olhar hoje para a Escritura, para a Bíblia, e ver que há um só Deus, no meio de tantas ideologias, tantas crenças. Tem que ser uma escolha, uma seleção. E Deus nos escolheu para isso. Uma certa vez, Abraão, você sabe que Abraão era monoteísta. Todo cristão que crê em um só Deus, ele é monoteísta. Abraão não era politeísta. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1, por isso que é bom nós ler a Escritura. Jesus nos responsabilizou para isso. Ele falou em São João 5, versículo 39, examinai as Escrituras, se vós cuideste nela a vida eterna, porque são elas, disse Jesus, que de mim testifico. Mas parece que as pessoas estão esquecendo de ler esses versículos e estão deixando a Bíblia de lado. Inclusive eu fui informado que tem um sistema aí agora que quer até mudar a Bíblia, fazer uma
uma modernização na Bíblia, porque já está passada. Gente, isso causa até temor. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deus falou por meio do seu profeta: eu velo pela minha palavra para as cumprir. Aí quando você olha para a Bíblia e você consegue ver ela da maneira que ela é, você se torna uma nova criatura. Abraão estava na sua casa. Ao meio-dia, diz a Bíblia, Gênesis 18, ele olhou na direção da estrada, do caminho, e vinha 3 homens. E ele foi ao encontro daqueles homens. Diz a Bíblia que ele prostou-se e adorou e disse: meu Senhor. Mas não era 3? Por que ele não disse meus senhores? Abraão tinha a revelação que um ali era Deus. O profeta disse que Deus se materializou. Ele tomou um pouco de cálcio, de potássio, dos 16 elementos da terra que são formados no nosso corpo, fez um corpo para ele e para cada um anjo daqueles, e eles entraram naqueles corpos e comeram na casa de Abraão. Agora, você tem dificuldade de ver isso? Como foi que nós vimos isso, irmão? Foi com nossa alma. Porque o homem natural, ele nunca vai compreender isso. Até mesmo Paulo chegou à conclusão de dizer isso. O homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Ele sabia. Ele foi um homem sábio, instruído por Gamaliel. Passou praticamente toda a sua vida estudando a Bíblia, mas pelo binóculo dos sacerdotes. Mas quando ele teve um encontro, Atos capítulo 9, ali no caminho de Damasco, com aquela coluna de fogo, a sua vida mudou completamente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele desceu para a Arábia, e ali ele foi estudar a Bíblia. E quando ele voltou, ele veio dizendo: eu não aprendi de homem algum, mas diretamente do Senhor Jesus Cristo. E Moisés, o que vocês acham de Moisés? O grande profeta de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Deus o comissionou para tirar o seu povo do Egito, para levar para a terra prometida, tirar uma nação de dentro de outra nação, mas um homem só fazer isso. Mas é assim que Deus trabalha. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Esse mundo está cheio de homens teólogos, dificultando o caminho para o céu. Depois que Deus comissionou a Moisés, ele estava com aquela vara, vocês conhecem a história. Deus disse: joga aquela vara no chão, a vara, ele jogou a vara, virou uma cobra, pega na cara da cobra, ele pegou, virou uma vara novamente, mete a tua mão no seio, colocou a mão no seio, quando tirou a mão estava leprosa, coloca a mão no seio, ele colocou, quando tirou estava sã. Porque é assim que Deus capacita os seus homens. Deus não capacita os seus homens com teologia, com exegética, com homilética, com essa coiseira toda. E depois que esse homem estava comissionado, ele perguntou, disse: mas como é o seu nome? O senhor está me mandando. O povo, quando chega lá, eles vão me perguntar: quem foi que me enviou? Eu vou ter que dizer para eles.
Deus disse a Moisés: diz ao povo que o eu sou te enviou. Quem é o eu sou? É Deus. Quem é de nós aqui que podemos levantar a mão aqui e dizer eu sou? Não sabemos se amanhã nós estaremos vivos. Você diz, mas eu tenho uma boa formatura, eu tenho bastante dinheiro, tudo bem, isso é muito bom, mas mesmo assim, o jovem rico tinha a mesma coisa. Mas aquilo não lhe proporcionou vida eterna. Aí você dá uma passeada na Escritura, aí você sai de Êxodo capítulo 3, versículo 14, e vai para São João, capítulo 8, versículos 57 e 58. Jesus teve um encontro ali com os sacerdotes. E quando ele conversava com aqueles sacerdotes, ele disse para aqueles sacerdotes: Abraão exultou por ver o meu dia e viu e se alegrou. E eles olharam, mas não pode, esse homem não tem nem 50 anos, e disse que viu Abraão. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Como é que você tem coragem de encarar, dizer que Ele é a segunda pessoa da Trindade? Gente, para começar, essa palavra trindade, nem na Bíblia tem. Nós cremos em um Deus com 3 atributos, com 3 manifestações, mas nunca 3 pessoas. Olha, Isaías 9:6. Isaías teve uma visão há 712 anos antes da vinda do Messias. E na visão, na profecia de Isaías 9:6, ele dizia: um menino nos nasceu. Preste atenção, isso é a Bíblia. Quem é o teólogo que vai mudar isso aqui? Que vai dizer diferente? O que vai nos colocar no céu é a palavra de Deus. É a revelação da palavra de Deus. Não é apenas a letra. Irmãos, eu conheço a letra. O que adianta conhecer a letra? Paulo disse: a letra mata. Agora o Espírito vivifica. Não é você conhecer a letra, é você conhecer o autor da letra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Então, ele era o filho, ele era o pai. Nesse mesmo versículo, pastor, conclui que ele era o filho, o menino, e ele era o pai da eternidade. É muito fácil de você ver isso, irmão. Aí você vai para Isaías 7,14. Outra profecia: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Quem vai mudar isso aqui? Paulo disse que ninguém se atreva a estabelecer outro fundamento além do que já está posto, o que é Jesus Cristo. Fazer uma casa em cima de outro fundamento, meu filho,
Pode ser essas casonas bonitas aí, não tem nada a ver. Irmão, Deus não está em casa para começar. Deus está em nós. O templo de Deus é você. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Agora é claro, nós precisamos da casa, sem nenhuma dúvida. Mas a casa que Deus quer habitar é em nós. E esse menino que foi profetizado em Isaías 7,14, em São Mateus 1,23, o anjo disse que ele seria chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Precisa de interpretação para ver isso? Não, isso, irmão, isso é uma revelação que está na sua alma, está na nossa alma. Foi Deus que nos revelou isso. Não foi você buscando, você com sua sabedoria humana, nada disso. Não foi seus méritos também, nem os meus. Foi a graça de Deus. Efésios 2,8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluias. Como é bom quando a gente vê a Escritura. Se eles olhassem essa Escritura de Mateus capítulo 1, quando o anjo disse para José, quando ele estava querendo ir embora, deixar Maria secretamente, porque ele não queria difamar ela, porque se ele quisesse, ela estava em suas mãos. A lei dava o direito dela ser apedrejada, se ele tivesse ido com aqueles sacerdotes religiosos, que ninguém podia tocar o dedo neles, porque eles não tinham nenhum erro. Mas se José tivesse ido lá, mas era ligeiro, ela ia ser apedrejada. Mas ele não difamou. Preste atenção nisso. A característica do justo é de não difamar as pessoas. Quando você vê uma pessoa difamando a outra, falando mal da outra ou do outro, você já sabe, alguma coisa precisa ser ajustado. E o anjo disse: José, não tema receber a tua mulher, porque o que nela está gerado. Quem é que gera? Eu pergunto. Quem gerou o filho? Quem gera o filho? É o pai, irmãos. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Por isso que Maria não é mãe de Deus. Os católicos dizem que Maria é mãe de Deus. Inclusive ainda tem aquela reza, né? Ave Maria, mãe de Deus. Mas como que Deus tem mãe? Hebreus 7, que Ele é sem pai, sem mãe, sem princípio e sem fim. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Onde está o segundo? Onde está o terceiro? É por isso, senhores e senhoras, que esse povo são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você tem essa revelação, sabe o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, você vai descer as águas para ser batizado em nome do Senhor Jesus. Porque a noiva recebe o nome do noivo. O natural tipifica o espiritual. A mulher representa a igreja, o homem representa a Cristo. Quando essa moça vai no cartório se casar, o que ela faz? Ela vai receber o nome do seu noivo. E por que você não quer receber o nome do noivo? Para expulsar demônio? É no nome de Jesus. Curar é no nome de Jesus. Na hora de batizar, você não quer receber o nome. Inclusive, pastor Eliezer, o senhor sabe que esses grandes movimentos neopentecostais hoje que surgiram de 1970 para cá, inclusive essas que vocês veem aí, que são donas de rádio, de rede de televisão, para enganar o povo. Agora sabe qual é a disputa deles? É mega templos. É quem vai construir o templo maior. Meu Deus do céu. São Mateus capítulo 24. Os discípulos passaram na frente do templo com Jesus. Senhor, olha esse templo. O templo que tinha sido construído por Salomão, sobre uma revelação de Deus. Ele disse: você não vê isso aí? Não vai ficar aí pedra sobre pedra que não seja derribada.
Que adianta? Nós temos o templo e não temos o Deus. Nós queremos é Deus em nossas vidas. Nós queremos é o Espírito Santo em nossas vidas. É isso que faz a diferença. É muito fácil você ver que Jesus é Deus. Se você, olha, irmão, é doído a gente viver numa era como essa, que nós somos humilhados, mal compreendidos, porque nós defendemos isso, mas nós defendemos porque isso é real, isso está na Bíblia. São João I, isso não precisa de nenhuma interpretação, está escrito lá. São João I, a partir do verso 8 em diante, diz que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu, como ainda não conhece. Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu, ainda não conhece ele. Ainda estão dizendo que é a segunda pessoa da Trindade. Não, ele é o Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Prossiga mais os versículos à frente. São João 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é, se fez, significa dizer que ninguém fez ele se fez. Então Maria não é mãe de Deus. Uma diz assim: os católicos estão errados quando diz que Maria é mãe de Deus, e os protestantes quando diz que Jesus é filho de Maria também estão errados. Estão todos equivocados. Jesus nunca chamou Maria de mãe, ele chamava de mulher, mulher que tinham contigo lá no Caná da Galileia, quando ele transformou água em vinho. Vocês já imaginaram? Uma festa de casamento, faltar vinho. Tinha que haver um propósito nisso. Ela chegou lá e disse: Senhor, faltou vinho. Ele disse: mulher que tenho contigo, não é chegado a minha hora. Ela virou para eles, para o povo ali, e disse: olha, fazei tudo quanto ele vos disser. Eu me lembro da mensagem que o pastor Elias pregou na Rádio Liberdade. Mandamento de Maria. Esse é o mandamento. Agora, vou encerrar com isso aqui, irmãos. Irmãos, senhores, senhoras, todos nós que estamos aqui queremos vida eterna, nós queremos ir para o céu, mas nós temos que saber o caminho, e o caminho é isso aqui. Você tem que se aprofundar na palavra. Disse o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que acontece é que a gente corre o risco de dizer: não, eu já conheço o Senhor, eu já sou crente. Mas irmão, vamos mais um pouco, vamos ter humildade, vamos fazer como Apolo. Atos capítulo 18, a partir do versículo 1, leia aquela história, que história maravilhosa. Aquele homem era um homem poderoso nas escrituras. A Bíblia diz que ele tinha um poder de persuadir as pessoas, de convencer as pessoas, mas tudo que ele conhecia era o batismo de João. E ele chegou lá num culto, e estava lá Áquila e Priscila, que era o convertido de Paulo. E a Bíblia diz que quando terminou aquela reunião ali, então Áquila e Priscila pregou para Apolo, mostrando mais pontualmente o caminho do Senhor, e ele foi batizado nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu faço um desafio: quem vai mostrar na Bíblia Sagrada um batismo nesses títulos? Mateus 28, 19 foi a ordem. Atos 2, 38 foi a execução. Atos 10, 47 ali foi a execução. Olha, irmãos, se você conseguir ver Deus em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu sempre digo, eu questiono isso hoje. Por que a ciência, as pessoas são fáceis de acreditar no que diz a ciência? Até porque a ciência está provando através do materializado. Por exemplo, você sabia que hoje os grandes criadores de gado, eles não vão mais perder tempo colocando um boi para cruzar com uma novilha, não. Eles tiram o sêmen daquele boi, e eles tiram o óvulo daquela novilha, e eles fecundam em laboratório, e eles
vão enxertar todas aquelas novilhas ali. Agora vamos para o lado humano. Eu vou falar de uma cidade que tem aqui na Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, que se especializou em fazer isso, pelo fato da pobreza que é tão grande naquele país. Mulheres que são casadas, elas emprestam os seus ventres para receber, para ter aquele filho, daquele casal rico que vem dos Estados Unidos, do Canadá ou de outro país. Aquela mulher que não quer perder a forma do corpo, quer se manter bela, bonita. Aí vai lá, e aqueles médicos, sabiamente, tiram o gene daquele homem, o ovo daquela mulher, fecunda e coloca no útero daquela mulher indiana. E o casal vai embora. 9 meses depois, eles vão lá buscar. Eu pergunto, o filho biológico é de quem? É daquela mulher que passou 9 meses com ele na barriga? Isso explica tudo, irmãos. Olha, não houve instrumentalidade humana para que Jesus viesse ao mundo. Jesus foi o corpo de Deus que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Maria não teve nenhuma participação naquilo, exceto a emprestar o seu ventre. Ela foi bem-aventurada. Poderia ser a Isabel, poderia ser a Joaninha ou qualquer outra. Deus escolheu ela, porque endeusar a mulher. Vamos endeusar Ele, que derramou sangue por nós na cruz do Calvário. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que nome é esse? Jesus Cristo. Esse é o nome que nós temos que ser batizados. Que Deus vos abençoe. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos mares, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer quem é Jesus. Ele é o lírio dos mares, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Todos devem conhecer, todos devem conhecer. Se você desejar ou se deseja descer às águas em nome do Senhor Jesus Cristo, conhecendo-o, como o pregador o colocou, no próximo domingo nós teremos batismo pela manhã. Já temos vários irmãos que estão aguardando. Então venha estar conosco domingo na escola dominical, que começa às 8h30 com as classes.
Das 8h30 às 9 horas nós temos um sistema de classe, de escola. Às 9 horas já começa o trabalho totalmente aqui no santuário, já com a transmissão através da internet. Nós agradecemos penhoradamente a todos quantos nos acompanharam durante esses dias e que estão conosco neste horário, tanto no Brasil como no exterior, em particular aos nossos companheiros ali em Valência e Sevilha, na Espanha. Deus abençoe a todos vocês. Pedimos nossas escusas de não poder passar convosco nesta passagem que estivemos agora pela Europa, mas não tardará a oportunidade de estarmos juntos. Nós estaremos aqui, então, quarta-feira agora, num grande culto de ações de graças, um culto de gratidão. Não sei se não ficaria muito bem para nós fazermos a transmissão do culto de quarta-feira, né, que é o culto de ações de graças. Tá bem, irmão Zé Cláudio? Então, assim sendo, avisamos a todos vocês que o culto da próxima quarta-feira será também transmitido através da internet. As nossas transmissões normalmente são às sextas-feiras, às 18 horas, às 20 horas, mas faremos dessa quarta-feira também. Nós já tivemos solicitação de algumas igrejas e pessoas em particular para que nós fizéssemos um trabalho terça-feira, porque terça-feira a maioria das igrejas no Brasil não tem culto, e nós já tivemos um trabalho numa terça-feira e foi a maior audiência que tivemos, a maior e a mais expressiva, e eles solicitaram que nós fizéssemos trabalho terça-feira, mas como nós